Bora continuar aqui com as questões. Então, vamos para a questão agora de número 11, tá? No que se refere à classificação e conceito de supremacia da construção e interpretação das normas. Em razão das diferentes acepções e dos sentidos que envolve o termo Constituição, o seu conceito deve afastar-se de definições evidentemente minimalista. Sério, gente? Será? Né? Mas eu não sei por quê. Porque vamos ver aqui um comentário. Encontra-se cristalizado na jurisprudência do Supremo a perspectiva de que existem múltiplas acepções para o signo constitucional. Além disso, ainda segundo o STF, a Constituição da República, por muito mais do que um conjunto de normas e princípios nela formalmente positivado, há de ser entendida em função do próprio espírito que anima, afastando-se desse modo de uma concepção impregnada de evidente minimalismo conceitual. Então tá. Ao contrário dos demais ramos do direito, as técnicas específicas de interpretação constitucional justificam-se pela densidade normativa e pela precisão do conteúdo das normas constitucionais. Erradinho, porque para nunca errar, eu lembro que eu já fiz essa questão, viu? O que é maior densidade normativa? Trata-se de uma situação na qual uma norma é detalhista. A lei traz vários artigos, com exceção, exemplo, o Código Civil, tá? Nesse caso, havendo maior densidade normativa, o esforço hermenêutico do intérprete é menor, mas a lei cuida da devida regulamentação, tá? Pois a lei cuida da devida regulamentação. Sobre a Constituição, as técnicas especiais de interpretação existem justamente pela menor intensidade de norma. Então, a questão diz que, ao contrário dos demais ramos, a Constituição ela justifica-se pela maior densidade e não menor densidade normativa, naturalmente pelos inúmeros princípios implícitos existentes. Gente, então, bom saber que é pela menor densidade normativa, porque existem muitos princípios, certo? Por isso, eu errei. Bom, as normas constitucionais de eficácia plena são aquelas imediatamente aplicáveis. Aqui sim. Diferentemente das normas de eficácia contida, que, embora constitucionais, podem ser restringidas pela superveniência de lei infraconstitucional, ou mesmo por outras normas próprias da Constituição. Esta está correta. Esta questão está correta. Bom, o princípio da proporcionalidade pode ser aplicado como vedação da proteção de deficiente do Estado. Então, o princípio da proporcionalidade pode ser aplicado como vedação da proteção deficiente do Estado? Eu acho que está errado. Tá certo. Por quê que esse princípio, assim, o princípio da proporcionalidade possui duas vertentes: a proibição do excesso e a vedação da proteção deficiente. Ok. Então, a proibição do excesso objetiva é impedir a ingerência indevida do Estado na esfera individual, estando associada aos chamados direitos de defesa, caráter absenteísta. São os direitos fundamentais de primeira dimensão. E a vedação da proteção deficiente correlacionado aos direitos fundamentais de segunda dimensão. Exige uma prestação positiva do Estado. Tá? Então, o que é acesso? Aprendendo o jogo da SES. Princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade possui duas vertentes: proibição do excesso, proibição de proteção insuficiente. Então, o princípio da proporcionalidade pode ser aplicado como vedação da proteção deficiente e também sobre a proibição do excesso. Então, não pode ter excesso, mas também não pode ter proteção deficiente. E aí, por isso que entra o princípio da proporcionalidade.
Nos termos da jurisprudência do STF, é admitido o fenômeno da constitucionalidade superveniente. Erradinho. Erradinho. Tá? Não existe, não é admissível o fenômeno da constitucionalidade superveniente. Tá bom? Por quê? Bora lá, ó. Não é admitida a constitucionalidade superveniente que ocorre quando uma norma inconstitucional, ao tempo de sua edição, torna-se compatível devido à mudança de parâmetro constitucional. O entendimento adotado pelo Supremo é de que a lei inconstitucional é ato nulo, assim o vício de origem é insanável. A modificação do parâmetro constitucional não tem o condão de convalidar uma lei originalmente inconstitucional que nasce morta. A lei já nasceu morta. Bom, então eu resolvi esse daqui, certo? Bom, vamos lá. Contemporaneamente, entende-se que o exercício da interpretação constitucional não é equivalente à busca da vontade original dos constituintes. Contemporaneamente, entende-se que o exercício de interpretação constitucional não é equivalente à busca da vontade original do constituinte. Gente, estou tentando lembrar o seguinte, que, na verdade, quando a gente está agora, né, entendendo, entende-se que o exercício da interpretação constitucional não é a busca, assim, a gente não vai interpretar buscando realmente a vontade original do constituinte. A gente tem que interpretar com o que está aparecendo hoje. Mas tá lindo. Ok. A mutação constitucional corresponde ao processo formal de modificação do texto. Não. Mutação constitucional tem o poder difuso de mudança de entendimento, mas não modifica o texto. Tá bom? A supremacia constitucional é garantida pela rigidez das normas constitucionais e pelo controle de constitucionalidade. A supremacia constitucional é garantida pela rigidez das normas e pelo controle. Não sei se é garantida assim não, gente, porque será que é pela rigidez das normas e garante a supremacia constitucional? Mas mesmo a Constituição rígida, ela pode ter supremacia, né? E aí? Né? Eu vou colocar como errado, gente. Tá certo, é isso mesmo. Então, a supremacia constitucional é garantida pela rigidez das normas, tá? Então, a rigidez e o controle têm clara relação com a supremacia da Constituição, pois são elementos que contribuem para a manutenção de uma força normativa, tá? Teve uma outra prova da CESP, ó, para o defensor, em 2012, ó, a rigidez e o controle de constitucionalidade não se relacionam com a supremacia da Constituição, mas com a compatibilidade das leis com o texto institucional. E aí foi errado aqui, tá? Legal, tá bom. Então, a supremacia constitucional é garantida pela rigidez das normas e pelo controle. Então, aí há uma supremacia, né, constitucional. Tá bom. A Constituição autoriza a propositura de emendas constitucionais? Não, gente, ó, iniciativa popular não, só o presidente, um terço do Congresso e mais da metade das assembleias legislativas, tá bom? Então é errado essa. Considere que o inciso 9 do artigo 21 da Constituição prevê que compete à União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. A respeito dessas normas, é correto afirmar que ela se classifica como norma constitucional de eficácia contida.
Hum, é errado, porque essas normas, elas são porque prevê que compete a União elaborar e executar. Já está falando, eu acho que é plena, gente. Certinho, então vamos ver. Ainda um pouco com dúvida, mas olha só. Em regra, quando o dispositivo constitucional trouxe a expressão salvo disposição em lei, norma de eficácia contínua. Agora, em regra, norma, expressão, a lei disporá nos termos da lei, em lei complementar, é limitada. Então, a nossa questão está falando de lei realmente. Então, eu errei, gente. É uma norma limitada e eu achei que era uma norma plena. Norma limitada por princípio, ó. O artigo 21, inciso 9, classifica como norma limitada por princípios programáticos, sendo esta uma divisão das normas e classificar a eficácia limitada, tá? Então, norma de eficácia limitada depende da lei para regulamentar, tá? E subdivide-se em normas limitadas por princípio institutivo ou organizativo, que são aquelas em que a Constituição estabelece regras para a criação, estruturação e organização de órgãos, entidades ou instituto, mediante lei, por exemplo. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Então, isso é um princípio um princípio institutivo ou organizativo, porque vai estruturar, vai organizar, ok? E as normas limitadas, tá? Por princípio programático, requer dos poderes públicos uma atuação positiva para a consecução do programa estabelecido pelo Constituinte originário ou derivado. Por exemplo, a lei estabelecerá incentivos para a produção, a lei fará isso, a lei fará aquilo. Então, isso é princípio programático, tá bom? Vocês estão vendo esse bate-bate, pessoal? Pois é uma construção aqui do lado. E hoje que eles estão furando aí para colocar cano, fios, né? Porque é uma construção nova. Então eles fazem tudo, depois ficam quebrando para colocar os fios, colocar instalação elétrica. E eu estou estudando nesse barulhão, tá? Não tem problema não, vai só piorar um pouco mais tarde, porque mais tarde o marido chega e liga a televisão lá embaixo, que também vem direto para cá. E eu fico aqui, ó, bem no meio. Aí eu fico nessa bolha aqui, você entendeu? Barulho aqui, mas eu, ó, tô aqui no meu país. Bora para a próxima questão. Vamos fazer aqui mais umas questões. Errando, acertando. Vamos lá. Ó, tem 50 questões aqui. Nós fizemos já 20. Dessas 20, bom, enfim, depois eu olho quantos nós erramos. Nós não, né, gente? Eu errei, porque vocês podem acertar, porque vocês podem ver a questão, parar o vídeo, e aí vocês primeiro vão lá e faz a questão, e depois vocês vão ver o que eu fiz, tá bom? É isso. Vocês podem não errar. Deixa eu. Okay? Bom, então vamos lá. Caso uma norma comporte várias interpretações e o STF afirme que somente uma delas atende aos comandos constitucionais, diz que houve a interpretação conforme várias interpretações. Então, é certo mesmo, porque não é mutação, é uma interpretação conforme. Vamos ver. Interpretação conforme. Sim, isso mesmo. Porque nós acabamos de estudar isso, mas tudo bem. Quando há, né, ó, várias interpretações, olha aqui, tá? A interpretação conforme a Constituição é uma técnica aplicável para a interpretação de normas infraconstitucionais polissêmicas, plurissignificativas. Isto é, normas que tenham mais de um sentido possível, né? Por meio dessa técnica, o STF, ao analisar uma norma, atribui o sentido de compatibilize com o texto constitucional, tá bom? Então, é isso. A norma constitucional que garante ao servidor, tá, público o direito de greve é classificada como norma de eficácia limitada. Então, não é plena não, viu? É limitada. Tá? O poder constituinte originário gera
e organiza os poderes do Estado, instaurando o próprio Estado constitucional. Peraí. O poder constituinte originário, ele gera e organiza os poderes do Estado, instaurando o próprio Estado constitucional. O que é o poder do Estado? Bem, vamos ver. O poder constituinte originário, ele gera os poderes, ele gera e organiza os poderes do Estado, instaurando o próprio Estado constitucional. Do Estado, não de Estado membro, né? Mas eu vou achar que essa Constituição essa questão está correta pelo seguinte, porque ele cria os poderes do Estado, mas não é o Estado membro, né? Bora ver aqui. Tá? Nenhum comentário. Bom, aqui o pessoal está falando que não teve comentário, mas assim, o que eu entendi, que ele já fala sobre o poder de reforma, né, o poder decorrente, os poderes revisor, o difuso, e foi isso que eu entendi, que realmente ele gera e organiza os poderes, né, os outros poderes do Estado. Então, foi o que eu entendi. O poder constituinte originário outorgado aos Estados federados permite que estes elaborem e atualizem suas próprias constituições. Sim, outorgado. É isso mesmo. É outorgado. Outorgado porque no original ele pode ser outorgado. Não é outorgado, gente. Então, como que é isso aqui? Quando eu fico na dúvida, geralmente eu erro. Então, vamos lá. O poder constitucional é somente aquele que instaura uma nova ordem constitucional. Todos os demais serão derivados do original, seja reformador, decorrente ou revisor. Mas eu quero ver por que o poder constituinte pode ser de dois tipos, originário e derivado. O poder constituinte pode ser de dois tipos, originário ou derivado. Originário, gente. O derivado pode modificar. Eu realmente vou ver aqui de novo. O poder constituinte originário outorgado. Mas não existe poder constituinte originário outorgado, né, gente? Então, por isso. Em se tratando de uma Constituição contida, de uma norma constitucional contida, enquanto não sobrevier condição que reduz a sua aplicabilidade, ela considera-se plena sua eficácia. A eficácia é plena, a aplicabilidade é imediata, direta e não integral. Mas eu acredito que sim. É bom que a gente já vai vendo. Se errar, a gente já vai vendo, mas foi isso mesmo. Normas de eficácia contida são aquelas que é aplicação direta e imediata, porém poderá ter o seu alcance limitado pela superveniência de uma lei posterior. Se ela não tiver o seu limitado, ela pode ter essa considerada como plena sua eficácia. Ok. O grau de eficácia de uma norma constitucional não pode ser aferido a partir de uma entrada em vigor, sendo necessário para tal a aferição da verificação da incidência da lei em um caso concreto. Então, o grau de eficácia de uma norma constitucional não pode ser aferido a partir da sua entrada em vigor. O grau de eficácia pode, sendo necessária a aferição para a verificação da incidência da lei em um caso concreto. Eu vou colocar como erradinho. Tá erradinho mesmo. Né? Vamos ver se o meu raciocínio estava. Então, o grau de eficácia de uma norma é aferido no momento da entrada dela em vigor, o grau de eficácia dela, tá? Então, quando o documento constitucional é publicado, verificando se a norma é capaz de produzir sozinha, independente de qualquer normatização posterior, todos os seus efeitos, a sua eficácia, ok, então, certinho. A supremacia material da norma constitucional decorre da rigidez constitucional, isso é, da existência de um processo legislativo distinto, mas
laborioso. Supremacia material? Supremacia material? Ué, eu vou colocar uma erradinha porque eu tô achando que é formal. Supremacia formal. Então vamos lá. Se é a próxima formal. Ó, supremacia formal é que decorre da rigidez. A supremacia material decorre do conteúdo da norma. Então, supremacia formal decorre da rigidez. A norma constitucional que garante ao servidor público o direito à greve é classificada como norma de eficácia plena. Gente, então cai mesmo essas questões, né? Mas não é a norma que garante o direito de greve do servidor é de eficácia limitada, tá bom? Então vamos lá. Consagrado na esfera criminal, o princípio constitucional da proibição do excesso consiste na vedação ao Estado de descriminalizar ou atenuar a tutela penal de certas condutas ofensivas a direitos fundamentais. Não, isso aqui consagra na esfera criminal o princípio constitucional da proibição do excesso. Proibição do excesso. Vedação do Estado atenuar pela certa conduta ofensiva dos demais direitos fundamentais. Não sei, gente, mas assim, o que eu fico pensando que consagrado na esfera criminal o princípio constitucional da proibição do excesso consistente na vedação ao Estado de descriminalizar. Descriminalizar é tornar que não é crime ou atenuar tutela penal de certas condutas ofensivas a direitos fundamentais. Não sei, vou colocar como erradinho, mas eu não sei não. Acertei, gente, mas vamos lá, vamos ver aqui. Errado por causa de quê? A vedação ao Estado de descriminalizar ou atenuar a tutela penal de certas condutas ofensivas a direitos fundamentais consiste no princípio da vedação à proteção deficiente, tá? É a proteção da deficiente, não é a proibição do excesso. É a proibição, né? É a vedação do princípio da vedação, vedação à proteção insuficiente. Então tá. Então, porque assim, não pode ter uma proteção deficiente, né, aos direitos fundamentais. E não é excesso. Vamos ver. Constituição é a lei maior do ordenamento jurídico de um país. E o seu dispositivo, por servir de fundamento para conteúdos das normas constitucionais, deve ser imutáveis. Não, deve ser imutáveis Constituição é a lei maior do ordenamento jurídico de um país. E os seus dispositivos, por servirem de fundamento para o conteúdo das normas, devem ser imutáveis. Vamos ver se essa imutabilidade, eu vou colocar como erradinho. Erradinho mesmo, porque é o seguinte, tá? A Constituição pode ser alterada, segundo o artigo 60, sim. Ela pode ser alterada por emenda, né? Mediante proposta de 1/3, não precisa de 2/3 para rezar, 1/3, no mínimo só 1/3, né? No mínimo 1/3, não pode ser menos que isso, o terço não pode estar quebrado. 1/3 dos membros da Câmara de Deputado ou do Senado. Não é e do Senado, é ou do Senado. O presidente da República e de mais da metade, não pode ser menos nem igual, mas de mais da metade das Assembleias Legislativas, das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Certo, pessoal? E é assim, então nós fizemos aqui quantas questões, então deu 30, porque tem um outro vídeo que eu fiz, que foram 10, e mais essas 10, que foram 20, que aqui é 21, então fiz 20,
Começa aqui 21 até... nossa, tá difícil de vir aqui e você ficar parado aqui, meu querido, tá? Tá difícil pra você. Então, imagina pra mim, 30. Então, fizemos 30 questões. 30 questões dá... Vou fazer mais, gente. Tem 50 aqui, né? Vamos fazer mais. Esse vídeo aqui, bora fazer mais. Quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, mais a gente erra, mais a gente aprende. Então, eu vou vir aqui. Vamos colocar aqui um... Bom, respira fundo. Bora ver? Vamos lá. Por conter de forma sucinta normas que tratam dos mais diversos temas de interesse da sociedade, a Constituição de Distrito é classificada como sintética, que nada, não é sucinta, não é sintética, coisa nenhuma, é analítica, está errada, erradinha, tá bom? Nossa Constituição é analítica e não tem nada sucinto na nossa Constituição. Muito pelo contrário, né? Tá demorando, e não quer sair do lugar. Ainda é essa, né? Vamos lá. Não veio ainda, né, a resposta, mas vamos lá. Decorre da noção... Acho que veio agora. Acertamos. Gente, quando acertar, acertamos. Quando errar, eu errei, tá bom? Vamos combinar assim, tá bom? Decorre da noção de supremacia da Constituição, pressuposto de superioridade hierárquica constitucional sobre as demais leis do país, ressalvado os tratados internacionais de direitos humanos. Então, os tratados internacionais de humanos são equivalentes às emendas. Então, se ele é equivalente às emendas, e as emendas não são, as normas iniciais, né, da Constituição, o texto permanente, elas não são superiores, então decorre da noção de superioridade da Constituição, o pressuposto da superioridade hierárquica constitucional sobre as demais leis do país, reservada os tratados internacionais de direitos humanos. Eu acredito que esteja certo, porque os tratados, eles não têm hierarquia, né? Então, vamos colocar como certinho, e aí a gente vê o resultado. Erradinho, por quê? Vamos ver por que erradinho, tá? Meio-dia, hora do silêncio aqui do pessoal, porque eles vão almoçar agora, tá bom? E a internet não está legal. Então, olha só que legal, gente. Na hora que a internet não está boa, é hora do silêncio. Então, quer aparecer, ó, aqui demorou para aparecer a resposta, aqui apareceu a resposta rápido, mas aqui eu quero saber onde que eu me enrolei aqui, ressalvado, não é o que é ressalvado, não sei, tá? Então, vamos ver aqui a próxima. A eficácia de uma nova Constituição pode ser considerada não só, chegou aqui aqui, gente, olha só. Então, ressalvados os tratados internacionais de direitos humanos, mas eu acho que teria que colocar aqui, acho que foi o que faltou, que teria os tratados internacionais de direitos humanos, que eles foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, que serão equivalentes às emendas constitucionais, certo? Então, os tratados humanos que serão status de emenda constitucional, serão sim aqueles que foram aprovados em quórum específico, aí sim, ok, mas a questão, ela colocou deixou só assim, ó, ressalvado os tratados, então assim, tem que estar completa a questão para que eu pudesse entender como erradinha, então, tá bom? Então, ela é do jeito que ela está aqui, então ela é errada, ela não é certinha, tá ok? Vamos lá.
Então, a eficácia de uma norma constitucional pode ser considerada não só do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista social, ocorrendo essa eficácia social a partir do respeito à legislação pela população. Então, a eficácia de uma norma constitucional pode ser considerada não só do ponto de vista jurídico, mas também social, ocorrendo essa eficácia social a partir do respeito à legislação pela população. Gente, assim, pela lógica, eu entenderia que sim, que, né, a população tem que ter respeito, né, e a partir daí que vai ter a eficácia social. Bora colocar como certinho, porque daí a gente já tira essa dúvida, porque não adianta eu ficar aqui, né? Tá certinho, agora tá certinho por quê? Então é isso. A eficácia jurídica produz efeito no mundo jurídico. Eficácia social produz efeito no mundo real. O respeito à legislação pela população acontece no mundo real, tá bom? No mundo real, social, ok? Acerca do direito de propriedade, tá? Então vamos ver. Eventual proposta de emenda constitucional tendente a abolir o direito de propriedade não poderá ser objeto de deliberação pelo Congresso Nacional. Porque o que acontece? Uma emenda constitucional que vai abolir o direito de propriedade, que é um direito nosso, um direito individual, né? Então, um direito fundamental individual. Eu acho que não pode mesmo. Então, vamos lá. Bora lá. Isso mesmo. Agora, aqui, eu queria ver porque esse daqui que nós erramos. Ah, não, essa daqui nós já vimos. Esse daqui também, ok. Então, vamos lá. Continua aqui. Bom, em relação aos estrangeiros, a norma constitucional que garante o acesso a cargos, empregos e função pública é de eficácia contida. Não. É de eficácia... Calma. Em relação aos estrangeiros. Então, por exemplo, lá está falando assim que em relação aos estrangeiros, a norma constitucional que garante o acesso a cargos, emprego e funções públicas é de eficácia contida. Eu acredito que não, gente, de eficácia limitada. Eu vou colocar como errado, porque eu acredito que é eficácia limitada. Agora vamos ver por que de eficácia limitada. Por quê? Olha só. O inciso 7, o artigo 7 do inciso 1, ele diz que é o seguinte: os cargos, emprego e funções públicas são acessíveis ao brasileiro, que preencher os requisitos estabelecidos em lei. Sim, esse é contido. Assim como os estrangeiros na forma da lei. Então, a lei tem que ser realmente feita, tá? É norma de eficácia limitada mesmo, porque a gente não pode confundir que a situação do brasileiro, para ele, sim, a norma é de eficácia contida, né? Então, olha só, estamos ficando bom nesse negócio. Possibilidade de um direito positivo supralimitado. Tá, supraestatal limitar ao poder legislativo foi a invenção do constitucionalismo no século XVIII, inspirado pela tese de Montesquieu, de que apenas poderes moderados eram compatíveis com a liberdade. Mas como seria possível restringir o poder soberano, tendo sua autoridade sido entendida ao longo da modernidade justamente como um poder que não encontrava limites no direito positivo, uma soberania limitada, parecia uma contradição e, de fato, exigência de poderes políticos limitados implicou redefinir o próprio conceito de soberania, que sofreu uma deflação. Alexandre Costa que está falando isso aqui. Então vamos dizer, considerando o texto presente, julgue o item a seguir a respeito da Constituição, da classificação das Constituições. A exigência de poderes políticos limitados após a manifestação do poder constituinte originário fundamenta tanto o sentido lógico jurídico quanto o sentido jurídico positivo da Constituição. Vocês viram, meu marido chegou, já grita lá de baixo. Enfim, vamos lá. Aí, bom, a exigência de poderes políticos limitados após a manifestação do poder constituinte originário
fundamenta tanto no... Sei não, gente, aí eu já me perdi. Vamos logo resolver essa questão pelo seguinte. Eu vou já colocar aqui a exigência de poder, né? Faz uma manifestação. Vou colocar como erradinho e eu errei mesmo. Por quê? Porque diz o seguinte, olha só. Aí, ó, então, vamos lá. Não vou nem ver isso aqui, porque é o seguinte. Então, está certo, tá? Ó, a exigência de poderes políticos limitados, após a manifestação do poder constituinte originário, fundamenta tanto no sentido lógico jurídico quanto no sentido jurídico positivo. Basta a gente, então, saber disso. Vamos ver o mesmo texto. O mesmo texto faz a pergunta seguinte, ó. Do caráter supraestatal do constitucionalismo, reflexo do texto, extrai-se a formalidade e a rigidez das constituições modernas. Poxa, não entendi não, gente. Essa daqui não. E ó, que legal, agora é todos os textos. Então, o caráter supraestatal do constitucionalismo referido no texto, extrai-se a formalidade e a rigidez das constituições modernas. Bora lá. Acertei, mas não entendi bem, mas ok, bora lá. A ideia representada no texto reflete a Constituição como uma decisão política fundamental do soberano, o que configura o sentido sociológico da Constituição. Sociológico? Não é sociológico, não. É jurídico. A concepção de soberania limitada, citada no texto, implica a divisão da titularidade do Constituinte entre o povo e a Assembleia Constituinte que o representa. Soberania limitada, citada no texto, implica a divisão da titularidade do povo. Soberania limitada, eu acho que está errado. Está erradinho. A vigente Constituição brasileira no que se refere à estabilidade semirrígida. Já está erradinho porque a nossa Constituição não é semirrígida, tá bom? Então, gente, tá faltando 10 questões. Eu vou fazer essas 10 questões. Vamos lá. O poder constituinte originário otorgado dos Estados Federados permite que eles elaborem e atualize suas próprias constituições. Porque não existe o poder constituinte otorgado, é errado. A gente já viu isso. O poder constituinte originário gera e organiza os poderes, certo, ele gera mesmo. Então tá. Então o primeiro ainda não saiu, o segundo também não, né? A gente já viu isso, mas não saiu. Ah, tá. Vou fazer mais uma. Caso uma norma comporte várias interpretações e o STF, vamos ver se a gente acertou as duas lá de cima. Não veio a resposta, gente, ó. Eu coloquei assim e aqui, não vi. Tá, então vamos lá. Tá na internet. Então tá, vamos ver essa daqui, né? Então, ó, essa daqui, ó, eu tinha colocado, né, que otorgado. Como que pode, gente? A internet tá com vontade própria, o computador tá com vontade própria. Poder constituir original otorgado aos Estados permite que elabore. Olha isso. Ó, essa daqui eu coloquei como certo, né? Que realmente aconteceu isso. E essa daqui eu também tinha colocado, ó, o poder constitucional original otorgado aos Estados Federados permite que esses elaborem. Então eu tinha colocado como erradinho, certo? Erradinho, porque... E aí vamos ver se essa resposta vem, né? Esse daqui a gente acertou, tá bom? Ó, caso uma norma comporte várias interpretações, o STF, ele diz que houve uma interpretação conforme a Constituição, se está certo. Então, assim, aqui tá repetindo, né, ó. Certo? Vamos ver mais uma aqui. A internet tá ruim. A norma constitucional que garante ao servidor classificado como pleno tá errado, porque ela é limitada.
Olha, toda repetição. O Poder Constituinte originário fixou as condições do exercício do poder de revisão constitucional. Contudo, o Brasil, o legislador pode ampliar as hipóteses de revisão desde que haja autorização popular por meio do plebiscito. Pode ampliar? Então, essa questão que vem essa questão de que pode ampliar, agora, como fala, agora deu. Eu queria terminar essas questões, né? Mas a internet está dando um probleminha aqui, tá? Então vamos ver. Vontade própria, né? Então tá. Ó, mas então nós acertamos essa daqui também e essa. Certo? Então essa daqui, assim, o Poder Constituinte originário fixou as condições do exercício do poder de revisão, sim. Contudo, no Brasil, o legislador pode ampliar as hipóteses de revisão desde que haja autorização. Eu acredito que sim, gente. Pode ampliar ou pode ampliar, fazer outras emendas de revisão, desde que haja o mesmo processo, não é? Agora é plebiscito ou é referendo? Acho que é referendo, mas vamos lá. Bora, por favor, por favorzinho, internet, cara, bora. Quando eu quero terminar isso aí, vai ficar mais tempo. Internet, vamos lá. Não quer não, gente, ó. Fizemos 5, né? Mais 5 aqui, que é para completar as 50. Tem 50 questões, gente. A gente pode terminar essas questões, né? Se a internet deixar, certo? Então não quer deixar, pessoal. Não quer deixar. Então, eu tô achando que a internet está contra a gente, tá? Bora ver aqui. Não, tá vendo? Vocês estão vendo, ó. Não tá querendo deixar. Mas logo agora, gente, que não tá barulho, porque a Constituição, os rapazes estão almoçando agora, entendeu? E aí, logo agora, nesse instante, a internet não quer ajudar. Pode uma coisa dessa? E aí? Vamos ver aqui se ele vai. Não vai. Não vai. E aí é muito engraçadinho, viu, essa internet. Bora, bichinha. Vamos terminar esses artigos. Se não tem jeito não, viu, pessoal? Vou terminar essas questões. Não vai terminar essas questões. A gente poderia fazer 50 questões, né? Se a internet deixasse. E tem mais, eu não vou cortar não, viu, gente? Se que tá parando aí, não vou cortar não. Sabe por quê? Olha, esse daqui eu respondi errado, gente. Olha por quê. Vamos ver, acho que foi por isso que a internet não deu. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contato da promulgação, pelo voto da maioria e após os membros do Congresso. Senão, muito melhor. Como já foi feita norma de eficácia exaurida, ela já exauriu essa norma. Agora, segundo a doutrina, uma emenda constitucional que pretenda estabelecer novo procedimento de revisão será inconstitucional, gente, e, portanto, inválida. Isso ocorrerá, portanto, porque trata-se de uma limitação implícita ao poder de reforma. Tá? Já não precisa mais de ter a emenda, porque é implícita, tá bom? Então, vamos lá. A norma inconstitucional que estabelece que o movimento dos cargos ocorra por meio de realização de concurso é de eficácia limitada, tendo em vista que a promoção do certame depende de autorização legal. Não, não é limitada não, gente, não é ilimitada não, ela é plena, ela já disse que tem que ser assim. Eu vou pela lógica, certo? É plena. Não existe esse negócio de limitada não, gente. Mas ok, olha, 46. Tá faltando 4, gente. Tá faltando 4. 4 questões. Certo? Ó, mas brecou, vamos ver se leva. Vamos lá.
Ah, já posso fazer isso. A gente já vê pelo menos duas. Ó, a disposição constitucional que determina que lei complementar regulamente a criação de território ou sua transformação em Estado é contida, não é contida, gente, é limitada, tá? É limitada. Limitada, então aqui está errado essa aqui, responder. Agora, a rigidez constitucional é marca de todas as constituições brasileiras, desde inclusive é errado, porque a Constituição de 1824 ela foi semi-rígida, tá bom? Então vamos ver aquela outra lá. O fato de o texto constitucional ter sido alterado quase 100 vezes em razão de emendas constitucionais não é suficiente para classificar a Constituição brasileira como flexível, tá certo? Não é suficiente, ela não é flexível, então tá certíssimo. Então, vamos ver aqui. Então tem a última que tem esse texto aqui, ó, entende-se como limitação material implícita aos poderes instituídos pelo poder constitucional originário, o agravamento dos processos de reforma da Constituição. Entende-se como limitação material implícita aos poderes instituídos pelo poder constituinte originário, o agravamento dos processos de reforma da Constituição. Sei não, gente. Vamos ver as que eu fiz aqui. Essa daqui tá certa e essa daqui tá certa. Então, e essa daqui tá certa e essa daqui erramos. Agora, a última entende-se como limitação material implícita. Existe uma limitação material implícita aos poderes instituintes pelo poder originário, o agravamento dos processos de reforma da Constituição. De reforma, errado. Eu acho que é de revisão, né, gente? Que existe essa limitação implícita, né, de revisão. Última questão. Última questão, tá? Vamos terminar 50 questões. Não existe isso de a gente ficar no meio do caminho. Internet, você tem que me ajudar, meu filho. Qual o seu problema? Acesse a internet. Então, vamos. Então, pessoal, enquanto isso daqui, a internet não dá aqui, não dá uma. Depois eu vou desligar aqui, vou almoçar, né? 12h20, poxa, teria que almoçar depois quando os rapazes estiverem voltando, né? Foi aquele barulho. Mas é o seguinte, eu vou terminar então esse vídeo. Nós fizemos as questões, 50 questões de direito constitucional, tá? Da parte teórica. Nós vamos. E aí depois quando eu voltar, vou ver no cronograma de hoje o que nós temos para estudar. Na parte da tarde, depois do almoço. Tá certo, pessoal? E aí, olha só, compartilha esse vídeo. Né? Eu tô vendo que tem várias pessoas que estão assistindo. Deixa algum comentário, como eu posso melhorar, se vocês têm alguma dica aqui, né? Para eu melhorar o entendimento de outras pessoas, tá bom? Então, gente, será que já voltou? Não voltou. Ok, não voltou, mas parece que ele vai voltar. Vamos ver se ele vai voltar. Ok? Vamos lá. Que coisa, vai ficar o vídeo, vai ficar longo por conta disso aqui que não fecha. Né? Porque eu quero colocar o final, né? Mas também é coisa, né? A internet, né, gente? Aqui. Vamos ver se tem comentário. Aí a gente já fica sabendo se essa questão tá certa ou tá errada. Vamos ver se a internet deixa a gente ver os comentários. É a internet mesmo, gente, ó. Tem alguma coisa que não está compatível.
vendo? Não tá abrindo o vídeo assim, ó, tá vendo? Será que é porque a televisão ficou ligada lá embaixo? Olha eu implicando com o Juvenal assistindo a televisão dele. Complica, menino, deixa de ser xarope. Nossa, não, olha, não abre aqui pra ver, né? Daí a gente já sabe, a gente já poderia ver se essa questão está. Olha isso, gente, cadê? Aqui. Agora, a pessoa acertei imaginando que limitação é formal e não material. Sim, a pessoa que errou, acertou e eu. E eu o que, gente? Ó. Não sei, porque aqui não tá falando. Ah, tá. Com gabarito, verdadeiro, é passivo de recursos. Então o item é verdadeiro, passivo de recursos. E eu coloquei o quê? Já saiu, eu não lembro como que foi. Entende-se como limitação material implícita aos poderes Entende-se como limitação material implícito aos poderes instituídos pelo poder constituinte originário ou agravamento dos processos de reforma da Constituição. O que é isso? Não entende-se como limitação material implícita aos poderes instituídos pelo poder constituinte originário ou agravamento dos processos de reforma da Constituição. Eu tinha colocado, não sei, certinho ou erradinho? Ah, eu acho que tinha colocado como erradinho. Que teimosa que eu sou, viu? Mas eu vou beber toda a água. E fiz um outro comentário. Aqui, acertei a questão imaginando que a limitação é formal e não material. Aqui o que? A limitação material implícita são aquelas materiais que inseridas no texto estão implicitamente fora de alcance, do poder de reforma. Então eu tinha colocado como errado, pessoal, não. Na outra vez, eu vou olhar no vídeo, eu tinha colocado como errado. E aqui eu coloquei como certo. Ah, tô me confundindo todo, então eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou cortar essa parte do vídeo. Peraí.